A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Aqui que vos fala mais uma vez, com a graça de Deus, é o irmão em Cristo, o irmão Emerson. Aleluias, glória a Deus. Queridos irmãos, 13 de dezembro de 2025, são as 12 horas e 48 minutos desta tarde de sábado. Mais uma manhã que já se passou, mais uma tarde que aqui estamos e mais uma noite, se assim o Senhor permitir, para completarmos mais um dia de vida, pelas mãos do Senhor, pelas bênçãos assim vindas do Senhor, pela graça e misericórdia do Senhor, mais um dia de vida. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui sim o Senhor nos deu aquela devida força e tranquilidade que todos nós precisamos. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, ministério, palavra revelada em Cristo Jesus, sempre uma palavra, sempre uma mensagem, para edificar a nossa vida, o nosso caminho, cada vez mais nos caminhos do Senhor. E eu quero falar com você que ainda não é inscrito no canal do YouTube, ou até mesmo no aplicativo do Kawaii. Então, querido amado irmão, se inscreva, ative o sininho, compartilhe os vídeos, deixa um pedido de oração e que o Senhor ele sim possa nos abençoar como vem nos abençoando. E na descrição de cada vídeo tem o número do Pix. Eu queria falar com você que queira semear uma semente, que queira abençoar o ministério. Aleluia, glória a Deus. Eu vou deixar também um versículo da Bíblia para meditação para cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aleluia, glória a Deus. E queridos amados irmãos, eu queria também agradecer os irmãos que dão aquele grande apoio no Facebook, Emerson e Maria. Que o Senhor abençoe cada dia mais em nome de Jesus a vida e o caminho de cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Continuaremos o ensinamento de Josué capítulo 21 hoje. O capítulo 21 ele tem 45 versículos. Para o dia de hoje apenas 10. As cidades da tribo de Levi. E a palavra do Senhor nos diz assim: então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais da tribo dos filhos de Israel. Aleluia, glória a Deus. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram dos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E os outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Aser, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades.
aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Aleluias, glória a Deus. E deram o filho de Israel, os levitas, estas cidades e os seus arrabaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades que por nome foram nomeadas. Aleluias, glória a Deus. O versículo 10, pela palavra do Senhor, nos diz assim, versículo 10, né, do capítulo 21 do livro de Josué, nos diz assim: para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Que o Senhor abençoe cada um dos queridos amados irmãos, paz, amor, esperança firmes cada vez mais numa fé bem vertente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor.